Olá, amigos e amigas do segundo ano. Começamos aqui mais um tópico novo do nosso conteúdo. Dessa vez, iniciamos o capítulo 2 do nosso livro. O nome desse capítulo, ou o título desse capítulo é Nem Tudo que Reluz é Ouro. A palavra ouro entra aí com a palavra-chave, nos indicando que nós vamos entrar agora na história do Brasil no chamado ciclo do ouro. Estávamos vendo nos nossos vídeos anteriores o ciclo do açúcar, questão da produção açucareira, a invasão holandesa, que está aí muito, que é um momento assim central, né, desse ciclo. Mas nas nossas últimas conversas a gente já falava aí da crise do sistema açucareiro, a queda do preço do açúcar no mercado internacional da época. Depois da expulsão dos holandeses, eles vão produzir o açúcar nas Antilhas, vão vender esse açúcar mais barato, aí concorrendo com o açúcar brasileiro e colocando então os produtores de açúcar do Nordeste brasileiro numa crise muito séria, tá bom? Então hoje nós vamos começar a acompanhar a sequência disso aí, ainda no século XVII, tá bom? Então, o que nós vamos pegar? O tópico 2, tópico 1 do capítulo 2 se chama A Idade de Ouro no Brasil, que é aquele momento ali que é marcado pela descoberta de ouro no Brasil e toda a transformação, da reviravolta que isso daí acaba provocando numa determinada região do Brasil, que é a região hoje que nós conhecemos como Minas Gerais, pegando o atual estado de Minas Gerais, São Paulo, um pouquinho de Rio de Janeiro, Mato Grosso, aquela região ali, vamos dizer assim, mais central no Brasil. Então, assim, o que existia, né? Antes de o ouro ser descoberto no Brasil, os luso-brasileiros sonhavam encontrar ouro no Brasil. É bom sempre lembrar que nós estamos falando aqui de um momento em que o capitalismo está vivendo sua fase mercantil. E essa fase era caracterizada, né, o mercantilismo, ele foi caracterizado, entre outras coisas, por o que a gente chama de metalismo. Então, a grande valorização dos metais preciosos, a ideia de que a riqueza de uma nação era medida pelo volume, pela quantidade de metais preciosos que ela possuía. Por isso que a Espanha estava na frente ali no começo do século XVII, por conta das minas que tinham sido descobertas na América Espanhola. E essas minas foram, claro, muito exploradas e renderam para a Espanha volumes enormes de ouro e prata, não é? Que colocava a Espanha numa posição de grande destaque aí entre as potências coloniais do período. Os portugueses, então, ficavam assim muito frustrados por não haver ouro no Brasil. O que havia no Brasil é o que eles chamavam de ouro branco, o açúcar, que era possível produzir a partir da cana que era cultivada aqui, mas não em todo o território, mas em alguns pontos específicos, como Pernambuco, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro. Isso fazia com que a colonização fosse um tanto problemática, porque ela era feita ela se intensificava em alguns pontos. Em compensação, ficava assim uma enorme vastidão de território no Brasil, na América Portuguesa, sem apresentar, sem que houvesse nenhum atrativo econômico que justificasse a fixação de grandes contingentes de brancos colonizadores, o que tornava o Brasil uma posse um tanto quanto complicada para Portugal. Pois bem, enquanto o açúcar está sendo cultivado no Nordeste, a cana-de-açúcar está sendo cultivada no Nordeste, na região Sudeste, região central do Brasil, vai existir uma atividade econômica, que é a atividade chamada bandeirismo, protagonizada aí pelos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Nosso livro define os bandeirantes como caçadores de gente. Que na verdade era isso que eles faziam mesmo, né? Eles montavam as famosas bandeiras, que eram equipes de homens que faziam expedições ou incursões para o interior do Brasil, principalmente a partir da vila de São Vicente, de Piratininga, a atual cidade de São Paulo. Então eles iam adentrando o território brasileiro, explorando regiões ainda não
muito conhecidas. E, claro, eles iam tendo contato com índios, com tribos indígenas, e iam. Para o que eles faziam? Né? Eles pegavam os índios, aprisionavam e levavam para vender como escravos. Tá? Então, isso era um negócio, e um negócio muitas vezes rentável. Então, as bandeiras elas tinham dois propósitos. Existiam as bandeiras de apresamento, que eram esses grupos de brancos e mestiços, e às vezes até índios já amansados, vamos dizer assim, participavam também, que tinham o objetivo de buscar índios, de prender índios para vender como escravos, de capturar índios. Essas eram as bandeiras de apresamento, e as bandeiras de prospecção, que eram aquelas que os caras tinham o objetivo mais de procurar ouro, tentar encontrar ouro. Tá? Mas se destaca nesse primeiro momento essas bandeiras de apresamento. Então, os bandeirantes são, de certa forma, considerados os responsáveis pela ordem social, ou seja, pela manutenção da escravidão e de seu tráfico interno. Então, falando de um momento em que, claro, se você pensar no começo do século XVII, a escravidão negra ela já está existindo, mas ela ainda está, vamos dizer assim, os grandes mercados de negros no Brasil estão no Pernambuco, estão na Bahia, estão no Rio de Janeiro, estão no Maranhão. E nas demais regiões era muito difícil você conseguir mão de obra, mesmo que o branco quisesse colonizar ali, que o português quisesse colonizar, ele não tinha mão de obra. Então, de onde é que vinha essa mão de obra? Vinha da escravidão indígena. E essa escravidão aí, ela era alimentada, vamos dizer assim, pelo bandeirante, que eram esses aventureiros, esses caras que formavam esses grupos que adentravam o território. Era um negócio bem arriscado, bem perigoso que eles faziam. E acabavam capturando índios. Né? Então era um trabalho, vamos dizer assim, foi um trabalho, de certa forma, muita gente considera ainda hoje, não está errado não, tá? Só não precisa glamorizar. Os bandeirantes seriam os responsáveis pelo atual formato, vamos dizer assim, do território brasileiro. Formato que eu digo assim, do mapa do Brasil mesmo. Porque eles teriam, com essas incursões, vamos dizer assim, teriam desbravado o território brasileiro, tá bom? No estado de São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, há um monumento aos bandeirantes, considerando os bandeirantes como verdadeiros heróis que teriam aí desbravado o território brasileiro. A gente não pode esquecer, tudo bem, tem esse lado, mas não pode esquecer da razão pela qual eles faziam isso. Não era uma razão lá tão nobre assim. A razão era prender índio, escravizar índio. Né? Como sempre, nossos índios deixados de lado na memória oficial do país. Bom, nesse mesmo recorte nós temos um outro fato bem interessante, já envolvendo os negros escravizados, trazidos para o Brasil da África, que é a ocorrência do Quilombo de Palmares, ali do século XVII, na região de Alagoas. Então, primeira coisa interessante, gente, Palmares não foi um quilombo só. Quilombo, vocês sabem o que é, né? Eram aqueles locais onde os negros fugidos das fazendas de produção de açúcar se reuniam, formavam verdadeiras, podemos considerar verdadeiras vilas ou cidades até, né? Então Palmares foi na verdade uma confederação de quilombos, então, vários quilombos concentrados numa região ali do atual estado de Alagoas, e reuniu-se nessa confederação de quilombos milhares de negros, governados por um rei guerreiro e um conselho formado pelos chefes dos quilombos confederados. Aí eles se reproduziram aqui no Brasil uma organização política que certamente era muito comum entre as tribos africanas das quais eles eram originados. Tá bom? As coisas de formar uma confederação de quilombo, cada quilombo como se fosse uma tribo, né, reunindo milhares de negros, governados por um rei guerreiro e um conselho, uma equipe que era formada pelos chefes de todos os quilombos que faziam parte do grande quilombo de Palmares. Tá? O primeiro rei de Palmares foi um cidadão negro, lógico, chamado Ganga Zumba. O Ganga Zumba foi assassinado em 1678, devido à sua disposição de negociar com as autoridades coloniais. Porque assim, o Palmares se tornou tão grande
que as próprias autoridades da colônia, coloniais, né, portuguesas, elas perceberam que não era possível simplesmente chegar e destruir Palmares assim de uma hora para outra. Então, reconhecendo a força do quilombo, eles partiram meio que para negociar. E também porque, à medida que Palmares crescia, ficava mais complicada a situação dos próprios produtores de açúcar, dos fazendeiros do Nordeste. Por quê? Porque quanto mais Palmares crescia, mais ele atraía outros negros e os negros iam fugindo para lá e deixando essas fazendas sem mão de obra. Nós vimos também que essa constante fuga dos negros para Palmares fez com que o preço dos escravos no mercado de escravos ficasse maior, né? Que até que é um dos fatores que explica também o fato dos holandeses terem ido embora do Brasil, porque o negócio do açúcar foi ficando muito caro aqui, principalmente pelo aumento do preço da mão de obra, e esse aumento de preço era justificado porque os negros estavam fugindo muito, né? Fugindo para onde? Para Palmares, né? Em Palmares eles sentiam, eles encontravam uma segurança, né? Então eles começaram a fugir para lá, cada vez mais fugindo. Isso foi criando dificuldade enorme para os produtores de açúcar, e aí é claro que a administração colonial teve que intervir nisso aí. Quando eles viram o tamanho do quilombo, a força que o quilombo tinha, eles pensaram assim, cara, não podemos bater de frente com esses negros, então vamos negociar com eles. E o Ganga Zumba, era o rei de Palmares, ele negocia sim com as autoridades coloniais, tá bom? Mas aí os demais negros não concordam com aquilo, não concordam em negociar e acabam assassinando o Ganga Zumba em 1678, e no lugar dele vai assumir o próximo rei de Palmares, o mais conhecido de todos, acho que todo mundo já ouviu falar desse cara chamado Zumbi. O Zumbi dos Palmares foi o segundo rei do quilombo dos Palmares, e Zumbi foi morto em 1695, que é a época em que o quilombo é derrotado e arrasado e tudo mais. No slide que eu vou deixar para as turmas, vai ter um mapinha lá da região onde o quilombo de Palmares existiu, tá bom? Ali pegando o estado de Alagoas, próxima à fronteira com Pernambuco e tudo mais, tá bom? E depois o pessoal vai ter acesso a esse material que é bem interessante, certo? Bom, as buscas, né, pelo interior, aquela coisa dos bandeirantes, né, voltando para eles agora, de fazer aquelas incursões pelo interior, tal, em busca de índios para capturar e tudo, ela, a partir da União Ibérica, ou seja, de 1580, 1600, ela acabou, ela se intensificou, né? Essas entradas, eles chamavam entradas, né? Para o interior, elas se intensificaram, elas aumentaram muito e acabaram rompendo as demarcações do Tratado de Tordesilhas. Aí você pode dizer, professor, nunca ouvi falar do Tratado de Tordesilhas, ou então eu ouvi falar do Tratado de Tordesilhas lá no ensino fundamental, já nem lembro mais direito o que é. Então a gente recapitula. Ó. O Tratado de Tordesilhas ele é um acordo, foi um acordo assinado entre o rei de Portugal e o rei da Espanha em 1494. Finalzinho do século XV, as grandes navegações ali já estavam acontecendo. Então, Portugal e Espanha, mediados pelo Papa, eles assinam um tratado, tá? Entre as dois países que estavam tomando, né, a dianteira da corrida dos mares. E esse tratado dizia que eles pegaram um mapa, na época, que era bem diferente dos mapas mundi que a gente conhece hoje, traçaram uma linha a 370 léguas do arquipélago das ilhas de Cabo Verde, tá? Traçaram essa linha lá no mapa. Detalhe, eles não sabiam da existência do continente americano, ou sabiam, porque Colombo já tinha chegado aqui em 1492, porém, eles não tinham a noção do tamanho do continente. Eles imaginavam talvez que fosse uma ilha grande, mas eles não imaginavam que fosse um continente novo, desconhecido. Então eles traçam uma linha e eles determinam o seguinte: tudo que houver nessa linha a leste vai pertencer a Portugal. Todas as terras descobertas ou a descobrir. E tudo que houver a oeste vai pertencer à Espanha. Quando você olha no mapa, que também vai estar no slide do material de vocês, você vai perceber que Portugal ficou apenas com uma metade do que hoje é o Brasil. A outra metade pertence à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Só que, a partir da União Ibérica, lembram o que foi a União Ibérica, né?
tudo passa, na prática, a pertencer à Espanha. E aí os bandeirantes, ali na região mais central do Brasil, eles já não têm nenhum problema em transpor a linha de Tordesilhas, porque agora tudo estava pertencendo à mesma coroa. Então eles vão avançando para o interior do Brasil, pelo interior, cada vez mais, tá? Certo? Porque antes, né, antes da União Ibérica, na prática não podia, né? Não podia, na prática não, pelo acordo não podia. Só que na prática não tinham, vamos dizer assim, uma fiscalização do negócio, tá bom? Os bandeirantes, também chamados de paulistas, atacavam as reduções indígenas, reduções que eram locais onde os jesuítas, né, os padres jesuítas, reuniam os índios para a catequese. Tá? Os padres jesuítas, gente, eles vieram para o Brasil, tá, com o objetivo de ensinar a religião cristã católica para os índios brasileiros. Tá bom? E eles vieram para cá e aqui o que eles fizeram? Eles pegavam os índios, né, foi um trabalho muito louco, assim, muito difícil. Né? Eles foram penetrando pelo Brasil, fazendo contato com os índios. Claro que esse contato, principalmente esses primeiros contatos, nem sempre eram tão amistosos assim. E aí tem um caso aqui na própria história da Ibiapaba, aqui do norte do Ceará. Se vocês quiserem conhecer, eu aconselho a assistir os meus vídeos sobre a história de Sobral, tá bom? Não vou dizer aqui não, pesquise lá, né? Crie coragem, se mexa e pesquise. Para de querer tudo na mão. O que acontece? Os índios, os padres pegavam os índios, né? Faziam aquele contato inicial e tudo. Depois que eles conseguiam uma certa confiança dos índios, eles pegavam esses índios e reuniam em locais chamados reduções. Para que isso? Ali os índios eram retirados da mata, ficavam assim mais sob o controle dos padres, e também ali eles ficavam mais protegidos exatamente dos ataques dos bandeirantes. Por isso que os bandeirantes e os padres em alguns momentos vão ter conflitos, né? Porque os interesses de um feriam os interesses do outro, tá bom? Então esse choque de interesse entre os bandeirantes, os colonos que compravam a mão de obra indígena que os bandeirantes capturavam, e os jesuítas que queriam proteger os índios da escravidão e catequizar os índios, gerou conflitos, como, por exemplo, um conflito mais grave nesse sentido, que foi a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1694. Essa revolta de Beckman, aí, só rapidamente, Beckman era o sobrenome de dois irmãos, o Manuel e o Thomas Beckman. Eles trabalhavam, eram ligados aí à produção do açúcar e ao comércio de escravos, e eles acabam se chateando com a coroa portuguesa, porque a coroa havia criado uma companhia autorizada, né, uma companhia de comércio estabelecida no Maranhão, a fornecer 500 escravos por ano para o Maranhão, mas a companhia não fazia isso. Ela não vinha fazendo isso, até por conta dessas dificuldades criadas pelo Quilombo de Palmares, fuga de negros, essas coisas todas, aumento do preço dos negros. E eles acabam, os irmãos Beckman, acabam tomando o controle da cidade de São Luís. Uma espécie de protesto contra essa questão aí da dificuldade de mão de obra para a produção do açúcar. Claro que as autoridades portuguesas reagem, e eles dois são presos, e um deles acho que o Thomas é morto, né, condenado à morte por conta disso aí. Mas foi um movimento assim mais de elite, de fazendeiro rico, aquele negócio, tá? Não foi ainda um movimento popular. Popular vai ser a balaiada no século XIX. Né? Bom, então, enquanto os bandeirantes vão expandindo o território brasileiro através de suas excursões, de suas expedições aí para capturar índios, os jesuítas também vão penetrando o território, né, buscando esses índios para a catequese. E isso mais região, né, região sudeste, região centro-oeste do Brasil, e região sul. No Nordeste, o que marca, assim, vamos dizer, a colonização do interior é o avanço da pecuária, as fazendas de criação de gado, porque o litoral do Nordeste ele tinha sido meio que reservado para a produção de açúcar. Então, os criadores de gado, né, são caras que eles tentam meio que abastecer essas fazendas de produção de açúcar com carne, né, com alimento. Eles vão se deslocando do litoral para o interior, né, para o que eles chamavam, e nós chamamos também de sertão, no Nordeste, e vão criando e vão ocupando a terra
estabelecendo fazendas de criação de gado. Aí claro que também eles têm problemas com relação à mão de obra, eles também querem escravizar os índios, os jesuítas também se metem, enfim, tem toda uma série de atritos também nesse sentido. Então, os índios, cara, é que ficam aí imprensados entre vários grupos que estão interessados neles, entre os padres, entre os colonos e entre os bandeirantes. E os índios, eles dão, para escapar da escravidão, lógico, eles acabam aceitando ir para as reduções. Muitos índios, eles vão para as reduções, não exatamente porque eles queiram assim, se converter ao cristianismo, nada disso não. Eles vão para escapar da escravidão, né? Porque se eles ficassem, eles percebem que se eles ficassem soltos, vagando pelo território, eles acabariam sendo capturados pelos bandeirantes, vendidos para os colonos e trabalhar como escravos. Então, para escapar disso, muitos aceitam ser catequizados, para ser batizados e tudo mais. Só que na prática mesmo eles não praticam, muitos não vão praticar o cristianismo não. Tá? Com a descoberta do ouro, em 1693, a corrida para a região das minas envolveu milhares de pessoas de todas as capitanias. Vilas e pequenos povoados, principalmente no Nordeste, ficaram praticamente desabitados. O ouro foi descoberto na região de Minas Gerais, entre Minas Gerais e São Paulo. E quando a notícia correu, nego, velho, todo mundo correu para lá. Né? Principalmente aventureiros, né? Gente pobre, gente rica. Há relatos de senhores de engenho que venderam suas fazendas para ir tentar explorar o ouro, tentar ver se enriquecia, né? A custa do ouro lá em Minas Gerais. Negócio louco mesmo. Então o ouro inicialmente ele era encontrado no solo, no leito dos rios ou encravado nas rochas. Então o ouro estava ali, bicho, a olho nu. Então era um negócio sério, era muito ouro. Isso, claro, chamou a atenção, provocou uma onda, né, de uma migração interna em massa. E veio gente de fora também, veio gente de Portugal e de outros países, todo mundo interessado em tentar a sorte para ver se enricava aí de uma hora para outra na região das Minas Gerais. Claro que isso vai dar confusão, nós vamos ver mais na frente. Bom, aí a coroa portuguesa ela se viu obrigada, claro, a criar toda uma legislação tributária para tentar ela também tirar a parte dela e controlar essa questão da exploração do ouro. E aí, por exemplo, foi criado o sistema de datas. Datas eram lotes de terra, tá bom? Em que eram divididas cada jazida. Jazida é um terreno onde existe ouro. Né? Isso era mapeado e cada jazida era dividida em datas, que eram lotes. Né? Duas dessas datas elas cabiam ao descobridor da jazida e uma outra à coroa. E as demais eram sorteadas entre os interessados. Está tentando aí organizar um pouco a exploração. Funcionava bem isso aí? Bom, até certo ponto, porque a galera dava sempre um jeito de enganar a coroa, né? Outro elemento importante que começa a existir nesse tempo, os tropeiros. Tropeiros eram condutores de animais de carga que faziam transporte de mercadorias e alimentos para a região das minas. Então, é uma região onde todo mundo vai se concentrar na questão da busca pelo ouro. Quem é que ia produzir alimento? Quem é que ia produzir os demais produtos que essa galera precisava consumir? Ali, ninguém. Então, tudo isso tinha que ser trazido de fora. E os tropeiros se especializam nesse transporte. Para finalizar, nós vamos ver aqui os impostos cobrados sobre o ouro, aquela legislação tributária que eu falei. Existia o quinto, que era um imposto que equivalia à quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro fundido que deveria ser entregue para a coroa portuguesa, era um imposto. Né? A captação, que era uma taxa paga sobre a quantidade de escravos que era empregada pelo minerador. Né? Porque assim, tinha aquele minerador chamado faiscador, que era o cara pobre, né? Que ele ia sozinho tentar encontrar alguma coisa. E tinham os grandes mineradores, que tinham inclusive equipamentos, e que tinham uma grande quantidade de escravos trabalhando na sua mina e tudo. Verdadeiros, entre aspas, né, empresários da mineração da época. Eles aí tinham que pagar um imposto por cada escravo que eles tinham empregados ali. E a derrama, que era a cobrança compulsória do quinto, ou seja, quando o quinto não atingia a cota mínima estabelecida pela coroa, né, a coroa podia enviar, através, né, do governador lá da província, da capitania, podia enviar soldados que iam nas minas, né, e iam pegar o ouro à força, iam apreender o ouro até completar a quota mínima estabelecida pela coroa. Essa derrama, gente, ela foi causa, inclusive, de um movimento famoso da história do Brasil chamado Inconfidência Mineira. A gente vai ver mais para frente. Eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente vai ter mais um logo na sequência, falando das
primeiras revoltas coloniais no Nordeste brasileiro. Tá bom? Valeu!